Olha aí, né, pessoal? Como bem sabemos, em matéria de orçamento fiscal, e eu falo muito disso aqui no canal, o cobertor é extremamente curto. Então, ou você cobre os pés ou você cobre a cabeça. O corpo todo não dá, alguma coisa vai ficar de fora. Falando deste orçamento do governo, que é gigantesco, uma coisa impressionante, e ainda assim o governo não dá conta de cobrir tudo o que ele quer, que ele adoraria fazer. Mas, enfim, o governo tem que fazer alguns sacrifícios, né? Embora os sacrifícios tenham diminuído do relatório bimestral anterior para o mais atual. Eu tenho falado disso aqui no canal com frequência, certamente você está por dentro desse tema. Agora, acontece que a mídia divulgou, assim, de uma forma meio esperta, eu diria, que o governo bloqueou recursos do PAC e recursos de emendas de comissão. E, bem, a história não é exatamente essa, porque se você descer aos números, você vai ver que, na verdade, do relatório anterior para o atual, dos decretos de contenções, de congelamento de recursos, o anterior e o novo, você vai ver que, na verdade, os recursos para o PAC aumentaram. Mas como assim aumentaram? O governo não está restringindo algumas coisas, contingenciando? Pois é, o PAC aumentou o seu valor total de lá para cá, mas outros ministérios, como o da Saúde e o da Educação, foram prejudicados. Olha que maravilha! Não tem dinheiro para hospital, não tem dinheiro para escola, mas tem para o empreiteiro amigo do Lula. Que maravilha! Não falei com você que o pobre iria entrar no orçamento? Iria entrar pelo cano. Isso sim, vamos conversar sobre esse tema, ver qual que é a mágica numérica que muitos sites da grande mídia brasileira não estão levando a sério. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar aqui com este meu trabalho modesto, você percebe aí pela própria estrutura, mas se você quiser colaborar, você pode se tornar membro, basta clicar aí em Seja Membro a partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Qual que é a história, né? Em resumo, o governo tinha congelado lá atrás 15 bilhões de reais, porque é uma obrigação do arcabouço fiscal, você faz, aí o governo faz, apresenta um relatório bimestral, mostrando a evolução de receitas e despesas, e se a coisa sai do planejado, o governo tem que dar um jeitinho ali de congelar, contingenciar valores ou bloquear, é bloqueio e contingenciamento, para conseguir equilibrar as contas. O bloqueio acontece quando as despesas sobem mais do que o permitido pelo arcabouço e o contingenciamento acontece quando há frustração de receitas. O bloqueio é mais difícil de reverter, o contingenciamento é mais fácil. E lá atrás o governo tinha congelado ao todo, entre bloqueios e contingenciamentos, 15 bilhões. O pessoal estava esperando um congelamento adicional de 5 a 15 bilhões de reais no último relatório e, bem, o governo liberou um valor ali de 1,7 bilhões de reais, reduziu para 13,3 o total congelado agora, né? E aí o pessoal diz aqui que o governo anunciou o bloqueio de valores do PAC, né? E também aqui das emendas de comissão, quase 4 bilhões de reais do PAC e quase 1 bilhão das emendas de comissão. E aqui eles detalham as mudanças ali e tudo mais, só que a coisa não é bem assim. Se você olhar pelo prisma correto, você vai ver que, na verdade, o governo liberou dinheiro para as obras do PAC. Contingenciamento em cima disso aqui tinha sido feito antes, agora o contingenciamento foi reduzido e a grande questão que havia sido levantada é: quais pastas seriam beneficiadas nessa história? Acontece que não satisfeito em apenas beneficiar a área do PAC, os ministérios relacionados com o PAC, o governo Lula decidiu prejudicar outras pastas, outros ministérios. Pois é, o governo descongelou recursos, mas teve ministério que teve valor retido, ainda assim tem menos recurso hoje do que tinha antes. Olha que absurdo! Era de se esperar que todo mundo saísse com um pouquinho mais de dinheiro, ou alguns ministérios saíssem com mais dinheiro e os outros continuassem como antes. Não, o governo deu uma segurada em recursos de alguns ministérios específicos, como saúde e educação, e arreganhou as pernas para outros diretamente ligados com obras do PAC. Pois é,
Tudo para o amigo do rei, tudo para o empreiteiro, nada para o pobre que depende do Estado para ter saúde e educação, né? Então, vamos olhar esses números aqui de forma específica. A questão aqui dos valores, que os ministérios que mais foram prejudicados em valores com o novo decreto, Ministério da Saúde, ele tinha antes uma contenção total de 4,4 bilhões de reais. Agora, isso saltou para 4,5 bilhões de reais. Pois é, meu amigo, o Ministério da Saúde é o ministério com o maior valor congelado dentre todos neste momento, né? É uma montanha de dinheiro, com certeza que vai impactar vários programas, por exemplo, aqui o Farmácia Popular, que é um dos mais afetados de todos até o momento. Tem o valor que cada ministério tem que congelar e o ministério decide de que forma vai fazer isso, como que ele vai fazer o rateio desses valores e, no caso do Ministério da Saúde, a decisão foi penalizar mais o Farmácia Popular. Agora, né, além disso aqui, o Ministério da Educação tinha 1,3 bilhão de reais congelados antes, agora esse valor saltou para 1,4 bilhão de reais. Pois é, você está entendendo? O governo descongelou recursos, ou seja, liberou mais verba, trouxe dinheiro de volta para o orçamento, para a coluna dos gastos no orçamento, e ainda assim o Ministério da Educação e da Saúde perderam recursos. Olha que absurdo isso aí, né? Mas agora, em contrapartida, né, se esses aqui perderam, e outros devem ter perdido também, porque a coisa não foi feita de forma, um critério aceitável, um critério que nós poderíamos considerar como aceitável, então alguns ganharam, alguns perderam nesse caso, e outros ganharam, como aqui o Ministério das Cidades, que tem valores restritos ainda, é o segundo ministério com maior quantitativo de valores congelados, só que isso caiu bastante do último relatório para este, do último decreto para o mais atual. Antes havia um congelamento de 2,1 bilhões de reais, isso caiu para 1,8 bilhão de reais. O mesmo se aplica ao Ministério dos Transportes, que tinha um valor congelado de 1,5 bilhão de reais, que caiu para menos de 1 bilhão agora, ou seja, é um descongelamento de 50% do que estava antes, 50 não, né, que vai dar 33% do que estava antes congelado. Um terço do valor foi liberado para este ministério, que é muito importante aqui, muito estratégico para o quê? Para o quê? Para as obras, é claro, estamos falando aqui, né, de forma geral, 1,75 bilhão de reais foi tudo que foi liberado. Desse montante aqui, 827 milhões de reais, perdão, foram liberados para o PAC. Então, não houve aqui congelamento de recursos do PAC, não houve liberação de recursos do PAC em relação ao que tinha antes, né? Porque, obviamente, o governo quer ganhar dinheiro nisso aqui, é o motor, é a máquina que faz o PT girar, a política petista girar, são as obras públicas, tanto pela demagogia que isso aqui traz, aquela força demagógica de canteiros de obras para todos os lados, inaugura universidade, campus de universidade, inaugura ponte que inicia a obra, lança a pedra fundamental, né? Nunca vai terminar isso aí, como sempre acontece, e aí faz um monte de gastos, abre um monte de canteiro de obras, coisas completamente inúteis do ponto de vista prático, do ponto de vista do benefício para a população, mas que são, sim, extremamente úteis para fazer a máquina da corrupção girar. Então, saúde e educação que se lasquem. Se o pobre precisa de farmácia popular, problema dele, pobre não come remédios, não é verdade? Não come medicamentos. Agora, a fome dos empreiteiros, essa, meu amigo, está bastante elevada, bastante intensa. Eles ficaram aí um bom tempo prejudicados, agora que o Lula voltou, meu amigo. Tem que tirar dinheiro de qualquer lugar para fazer isso valer. Além disso, o governo também liberou emendas parlamentares. Tinha um valor congelado anteriormente, o governo descongelou parte desses recursos. Tá vendo só?
de 1,75 bilhão de reais, 827 foram para milhões, né? Foram para o PAC, 274 milhões para as emendas parlamentares. Então, 1,1 bilhão, um percentual substancial de tudo que foi liberado, foi para esses endereços aí que, vamos lá, são pouquíssimo republicanos, dado o histórico do Lula, né? E aí, realmente, uma situação que deveria ser vergonhosa e escandalosa, mas o pessoal tá meio que varrendo para debaixo do tapete. De tantas coisas que o Lula tinha para cortar, para contingenciar, para restringir valores, liberou valor aqui, o pessoal acreditava, apostava que o governo iria congelar, porque realmente a coisa tá indo para o buraco. Não, o governo descongelou recursos e de tudo que ele poderia fazer com isso, ratear de forma igual por todos os ministérios que estão contingenciados neste momento, não, o governo decidiu dar prioridade para aquilo que é interessante para ele. E o povo brasileiro, o povo que elegeu o Lula, foi nas urnas apertar o 13, fazer o L com gosto, esse povo que se lasque, não é problema do governo. Pois bem, se você quiser ver outro vídeo em que eu falo a respeito desse congelamento aqui, de como as expectativas do mercado foram frustradas, recomendo este vídeo aqui do lado. É só você clicar aqui e continuar assistindo ao meu conteúdo. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e até a próxima!